Gente, só para situar vocês aqui, esse texto que a gente vai ler é aquele famoso, para quem já conhece a história, relatório dos espias da terra. Então, quem não conhece a história, o povo de Israel, o povo de Deus, estava vivendo, havia 430 anos escravo do Egito. E, finalmente, então, o povo havia sido liberto com Moisés do Egito e havia peregrinado, talvez por aproximadamente 2 anos, no deserto do Egito, andando do Egito até o lugar da terra prometida. E esse era o momento em que eles, então, avistando a terra prometida por Deus, numa aliança do próprio Deus com o povo dele, poderiam dar o passo adiante na história. Eles estavam diante de uma decisão. Ou a gente continua andando no deserto indefinidamente, pode morrer, porque deserto é lugar de morte, ou a gente vai entrar nessa bendita terra prometida e vai encarar esse desafio. E aí Moisés fala assim, olha, são 12 tribos de Israel, cada tribo coloca um dos seus príncipes, um representante, para entrar como espia nessa terra. E 12, então, um de cada tribo vão, ficam 40 dias observando como aquelas nações funcionavam, a cultura e tudo mais, e voltam agora com esse relatório. E esse relatório aqui é a nossa meditação dessa noite. E eles dizem assim, então, em Números, capítulo 13, verso 27, deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Então Calebe, verso 30, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Até aqui. Há pessoas que se convertem, começam a caminhar na igreja, e aí até meio que vão se acostumando com a vida na igreja e saem, vamos dizer assim, de um ambiente de pecado, aqui simbolizado no Egito. Tem essa experiência de transição de uma realidade em que só se relacionavam secularmente para essa realidade em que se relacionam com a igreja e com o povo de Deus exclusivamente. Contudo, apesar disso, essas pessoas, algumas, ainda têm saudade do tempo passado, uma certa saudade do Egito, certos valores que não mudaram ainda, porque elas não conseguem experimentar os frutos dos sonhos de uma vida na presença de Deus. E aí, ao invés de elas irem cada vez mais deixando esse Egito, que simboliza essa escravidão do pecado, saírem do seu coração, muito pelo contrário, elas saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas, como a gente costuma dizer, não é? Abandonaram o mundo, mas o mundo não saiu ainda do coração delas. E isso, irmãos, pode acontecer, e foi exatamente o que aconteceu com aqueles homens. Na verdade, dos 12 espias, 10 deles eram esses que traziam um relatório negativo. Eles não estavam falando de um relatório de um povo qualquer, não eram príncipes quaisquer, não estavam falando de uma promessa de homens. Eles eram
o povo de Deus, príncipes de Deus, falando a respeito das promessas de Deus, do sonho de Deus. Se alguém puder pegar uma aguinha para mim, vou agradecer. Deu uma secura aqui agora. Obrigado, Fran. Então, gente, obrigado, Pedrinho. Tá bom, obrigado. Só porque... Obrigado, Pedrinho. E aí, irmãos, eles não entenderam que aquele projeto de tomada da terra prometida não era um projeto deles. Aqueles homens, então, dão um relatório negativo. E Josué e Calebe se distinguem desses homens por uma razão muito simples. Eles tinham fé. Eles entenderam, perdão, que não se tratava de um sonho pessoal, de uma promessa de homens, de interesses próprios. Se tratava do desenrolar da revelação de Deus, das promessas de Deus e do tempo de Deus para o homem. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqueles homens, Josué e Calebe, eram exatamente essas pessoas que olhavam para frente e não viam os obstáculos que estavam adiante, eles viam sim o Deus da promessa. E como eles eram, por esse Deus, mediante a fé, capacitados espiritualmente a darem o próximo passo para não morrerem no deserto. Espero não estar falando muito enigmas, a gente vai entendendo isso ao longo aqui. Por exemplo, talvez você esteja aqui nessa noite buscando uma vitória sobre o problema da imoralidade sexual, o pecado, pecados relacionados à imoralidade sexual. Alguém já disse que há um tempo atrás, com a expansão do capitalismo, né, o dinheiro se tornou o Deus do século. Hoje alguns dizem que o dinheiro já não é mais o Deus do século. Agora o sexo é o Deus do século. Não é? E o sexo não conforme criado por Deus, mas com todas as suas perversões promíscuas, que o homem simplesmente se permitiu e se entregou a essas perversões. Não é? Esse é um problema, um pecado da cultura. A cultura abraçou toda forma de amor como válida, amor entre aspas, que a gente sabe que não é. Talvez você tenha dúvidas, por exemplo, se você vai conseguir se casar com a pessoa escolhida por Deus, uma pessoa de Deus para a sua vida, e se você vai ter um casamento feliz. Talvez você tenha dúvidas quanto ao futuro e quanto a sonhos relacionados à sua vida profissional. Será que eu vou conseguir sustentar minha casa numa sociedade de consumo que exige de nós cada vez padrões mais elevados e a gente não dá conta, e a vida na cidade que a gente mora é uma vida muito cara. Toda a região metropolitana, na verdade, tem um preço de vida diferenciado, um custo de vida. Talvez você não conseguiu ainda descobrir qual é o ministério de Deus para você na igreja ou no reino dele, que pode ser para além da igreja, não é? Pode ser algo mais amplo, algo fora, uma visão que Deus te dê. Talvez você tenha dúvida quanto a todas essas coisas. Agora, em todos esses exemplos que eu citei, há uma coisa que faz toda a diferença e que pode dar, a única coisa que pode dar a vocês alguma segurança quanto ao futuro. Foi o que deu a Josué e Calebe segurança quanto ao futuro deles. Eles tinham fé em Deus. Eles acreditavam na promessa. Eles acreditavam naquilo que Deus estava reservando para eles. E Josué e Calebe, então, provam que a nossa fé nos leva ao lugar em que a nossa história se encontra com a vontade de Deus. E então, tudo que fazemos aqui se enche de sentido e vira missão. Entenderam? A nossa fé em Deus, a convicção de fatos que a gente não vê, mas a gente tem certeza da parte de Deus para nós, nos faz caminhar não reféns do nosso próprio medo, não escravos dos nossos próprios pecados e inseguranças,
mas nos faz caminhar convictos de que a nossa história vai cruzar com a vontade de Deus. E o Senhor, de mãos dadas com a gente, vai nos conduzir a uma vida cheia de sentido dentro da missão que Ele tem para cada um de nós. Agora, algumas explicações pelas quais, décadas depois, Josué e Calebe seriam os únicos daquele momento, homens maiores de 20 anos, que entrariam na terra prometida. Algumas explicações. Josué e Calebe, na verdade, foram os únicos homens com mais de 20 anos que entraram na terra prometida 38 anos depois, completando ao todo 40 anos de deserto. Por que eles foram os únicos? Será que há razões para isso? Será que há razões pelas quais alguns que estão me ouvindo aqui agora vão ter um futuro brilhante na presença de Deus, não só neste mundo, mas na eternidade com Ele em glória? E talvez outros, infelizmente, não tenham. A gente crê que há razões para isso. Quais são as razões? O que pode fazer a gente sair daqui? Olha, eu sou esse. Além, é claro, da fé que a gente já falou. Primeiro, porque eles entenderam que se tratava de vida ou morte. Eles conquistaram o sonho da liberdade porque naquele momento eles entenderam que se tratava de vida ou morte. Não se tratava apenas de leite, mel e frutos em abundância. Se tratava de abraçar uma opção que, por um lado, representava risco de vida, mas, por outro, era a ordem de Deus. E Moisés havia dito para eles: sejam corajosos. E Deus estava mandando para eles: vão, tomem posse. E aí, irmãos, aqueles homens só conseguiam ver leite, mel, conforto. Josué e Calebe não. Josué e Calebe olhavam para o deserto e diziam: olha, o que eu vejo no deserto é morte. O que eu vejo no deserto é a fuga da presença de Deus. O que eu vejo no deserto é a fuga daquilo que Deus está colocando diante de mim. E eu preciso enfrentar finalmente. E eu não quero ficar andando em círculos no deserto por um tempo indeterminado. Eles falaram: vamos e tomemos posse da terra. Vamos adiante, vamos seguir adiante. Enquanto, irmãos queridos, não entendemos que entregar a vida ao governo soberano e amoroso de Deus é uma questão de vida ou morte, vamos continuar sofrendo perdidos pelo deserto. Isso que Felipe falou de manhã, desse sonho em relação a conquistar jovens, adolescentes, da missão que Deus tem para nós, não tem a ver, gente, com uma opção para nós. Isso é uma opção para quem não conhece a palavra da verdade, para quem não conhece as promessas de Deus, para quem não conhece a realidade do reino de Deus, da eternidade em glória que Ele nos promete. Mas para quem conhece a palavra de Deus, essa não é uma opção. E Deus está aqui nesse retiro, colocando diante de nós mais essa oportunidade, mais uma oportunidade para mim e para você, para dizer assim: olha, vocês querem morrer no deserto, vivendo as suas vidas, fugindo dos problemas, fugindo daquilo que Deus quer que você enfrente, desacreditando incredulamente na promessa de Deus, vivendo na igreja, mas ainda cheio do mundo no coração, cheio de incredulidade no coração? Ou você quer dar esse passo rumo à terra prometida e experimentar aquilo que Deus reservou para você? O que você vai fazer hoje com essa oportunidade que Deus colocou diante de você? Eu diria além, a gente não está falando apenas de vida ou morte no sentido individual. Vida ou morte aqui tem a ver também com as pessoas que estão morrendo e sofrendo sem Deus, porque nós muitas vezes sonhamos pouco.
o impacto da nossa fé e dos nossos sonhos, daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente tem buscado viver na presença de Deus, é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Talvez você diga assim, não, lá em casa eu estou tentando ser firme na minha fé, mas não está adiantando, porque ninguém se converte. Porque a gente quer resultado rápido, a gente quer quantificar isso. Mas a verdade é que você não pode medir o testemunho que o impacto da sua fé, da sua fidelidade a Deus tem causado na vida das pessoas que estão à sua volta. Não se tratava apenas daqueles 10 espias, não se tratava de Josué e Calebe, se tratava de todo um povo, de toda uma história, de gente que precisava ser alcançada, de modo que não é demais o que a gente ouviu de manhã, que a gente pode e deve sonhar em alcançar a nossa geração para Jesus. Sabe por quê? Porque esse não é o meu sonho, nem o seu sonho. Esse é o sonho de Deus. E Ele já disse que quer usar a mim e a você para cumprir esse sonho. Amém? Amém, gente? Amém. Deus quer usar a mim e a você para cumprir um sonho que é dEle. Esses dias eu ouvi uma frase, vou tentar reconstruir aqui, porque eu não separei ela. Que ele dizia assim, Deus não tem um sonho para você. Perdão, irmãos, eu perdi aqui a frase. Deus não tem um sonho para você, Deus tem você para o sonho dele. Era mais ou menos assim, até publiquei. Deus não tem um sonho para você, Deus tem você para o sonho dele. Deus não tem um plano para você, Deus tem você para o plano dele. Será que você entende isso? Deus nos tem, e Ele disse assim, vocês são a luz do mundo, e a luz de vocês tem que brilhar diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Ele falou isso, vocês são a luz do mundo, a missão já foi dada. A gente não tem que pensar assim, poxa, será que eu tenho mesmo que ir adiante? Será que eu tenho que buscar mais a Deus, tenho que orar mais, tenho que ler mais a palavra, eu tenho que buscar mais a presença de Deus, eu tenho que buscar crescer e amadurecer espiritualmente? Será que eu preciso evangelizar mais, convidar mais amigos para Jesus? Será que eu preciso espalhar para todo mundo e contagiar todo mundo com a notícia de que o mal tem que ser enfrentado, porque há uma promessa de Deus lá depois? Será que eu preciso esperar Deus falar isso para mim? Não preciso. Deus já falou isso. Ele já deixou claro qual é o sonho dele para nós. A questão, muitas vezes, é que a gente não entende isso com o devido senso de urgência. É que a gente não entende que essa é uma questão de vida ou morte. Que tem gente morrendo do nosso lado. De que nós podemos não só estar vivendo uma vida árida, seca, dando círculos em torno do mesmo deserto, como a gente também está deixando de levar muita gente para a vida, para a terra prometida, para a experiência das bênçãos de Deus, de uma vida transformada já no mundo, e da mensagem de esperança eterna. Então, Josué e Calebe experimentaram o sonho de liberdade, em primeiro lugar, porque eles entenderam que eles estavam diante de uma questão urgente de vida ou morte. Valia a pena o risco. Será que você pode dizer assim, Jonatas, eu já entendi, eu sei que vale a pena o risco. Eu estou com Jesus para o que der e vier. Eu vou dar bom testemunho, custe o que custar. Eu vou perder o que eu tiver que perder. Eu vou perder amigos por estar tendo uma postura santa e firme diante deles? Amém. Nunca foram amigos. O que eu tenho que perder, Senhor? Se a gente, de fato, tem o sonho de liberdade, a gente tem que entender que a questão é de vida ou morte. Em segundo lugar, Josué e Calebe conquistaram o sonho de liberdade porque resolveram obedecer à ordem de Deus. No verso 20, Moisés diz assim para os 12, quando ele delega a missão, sejam corajosos. E eles não foram corajosos. Os 10 não foram corajosos. Eles foram dominados pelo medo.
e eles deram um relatório negativo, exagerando a figura. E eles dizem assim: olha, o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes, é mais forte do que nós, devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, diante de quem parecíamos gafanhotos e nós a eles. Havia uma leitura da terra totalmente negativa e tendenciosa, exagerada, típica de covardes. Porque eles estavam enxergando a terra prometida pelas lentes do medo, dominados pelo medo, porque subestimaram, gente, presta atenção, a si mesmos e a aliança com Deus. Você entende que tem gente que pode estar na igreja, pode ser crente, mas está vivendo uma vida dominada pelas suas inseguranças e medos, porque estão subestimando o que Jesus fez na cruz por eles. Estão subestimando o poder de Deus, a palavra de Deus, porque não conseguem confiar em Deus, porque não conseguem se entregar para Ele, se entregar para a missão, se render, se esvaziar. Falar: Senhor, na minha vida só o Senhor é Senhor. Eu quero que o Senhor reine sobre mim. Eu quero que o Senhor me ajude a me enxergar, não pelas lentes do estrago que o pecado fez na minha vida, me reduzindo, me fazendo de mim um bicho, porque o pecado faz a gente sentir como bicho, agir como bicho, desejar como bicho. Por que a sociedade está cheia de psicopatas e animais em forma de gente? Porque o pecado fez esse estrago, e todos nós temos essa semente maligna do pecado no coração. A diferença é que fomos alcançados pela graça de Deus. Amém, irmãos? E aí, nós que temos conhecimento da esperança e da promessa, nos deixarmos dominar por essa visão reducionista, em que nós não conseguimos nos enxergar como filhos de Deus, pessoas por quem Jesus morreu, pessoas em quem o Espírito Santo de Deus habita, você não é uma vítima indefesa. Você é alguém especial por Deus, especialmente chamado por Deus para cumprir uma missão única. A sua vida, aos olhos de Deus, é preciosa, tem muito significado, e é importante que você acorde para isso. Você não é um gafanhoto, você não é um inseto, por isso não se veja como um gafanhoto, como um inseto. E se você tem se visto assim, fale para Deus: Senhor, me perdoa, porque na minha incredulidade eu tenho me visto como inseto. Eu tenho subestimado o chamado do Senhor para a minha vida. Eu tenho vivido aquém do que eu deveria estar vivendo. Eu tenho reincidido nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Eu tenho acreditado nas mentiras do acusador, daquele que a Bíblia chama de acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite. E o nosso papel diante de Deus é pedir perdão pela nossa própria incredulidade. Tem um monte de problemas que parece insolúvel. Tem um monte de pecado que parece impossível de se largar. Tem um monte de conquista que parece impossível de ser alcançada. Um monte de doença que parece incurável. Mas só parece, amém? Só parece. É isso que a palavra de Deus ensina para a gente. Só nós podemos impedir que o melhor de Deus aconteça em nossas vidas, simplesmente por estarmos dominados pelo medo e pela incredulidade. 38 anos depois, Josué já estaria quase com 80 anos. Ele estava com 40 nesse episódio dos espias. E diz que o Senhor falou para ele lá em Josué capítulo 1, verso 6. Sabe o quê? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Deus não vai transformar a nossa geração e nos levar a alcançar aqueles que hoje estão
secos no deserto, morrendo no deserto. Se a gente não despertar para essa certa bravura que ele espera de todo servo dele, fiel a ele. Essa mesma bravura que estava em Josué, essa força, essa coragem que revestiram ele e que Deus nos ensina também a viver segundo ela, revestiu o povo de Israel com Gideão. Eles diziam assim: pelo Senhor e por Gideão. E 300 homens desbaratam dezenas de milhares de homens, de soldados. Ou então aquela bravura de Davi, que ele diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Esses homens, irmãos, não estavam falando de um ponto de vista positivista, triunfalista, humano. Pensamento positivo, você tem que se impor, tem que ser assertivo, Davi, vai lá. Davi não fez isso com base nas suas próprias qualidades. Ele falou isso com base na sua fé em Deus, na convicção de quem era o Deus dele. Será que a gente pode dizer que a gente tem convicção de quem é o nosso Deus? Eu creio que, às vezes, a gente vive muito aquém do que Deus tem para nós, porque a gente não tem consciência disso. Essa coragem é o que faz, muitas vezes, a gente deixar o mimimi de lado, que pode estar nos impedindo de contaminar, ou melhor, essa coragem pode nos impedir de contaminar gente que amamos com veneno da incredulidade. O tempo todo, quando a gente fala, a gente pode estar encorajando pessoas, abençoando vidas, a gente pode estar mudando a forma delas perceberem as coisas, a gente pode estar aproximando pessoas de Deus, ou a gente pode estar envenenando elas, tirando elas do foco daquilo que Deus quer falar ao coração delas. Mas Deus não quer que a gente faça isso. Sabe o que aconteceu com aquele relatório negativo? O povo disse que escolheria um novo líder. Moisés já não serve mais para a gente. A gente veio até aqui, esse relatório infelizmente não deu certo, o êxodo foi um fracasso, Moisés é um fracassado, mais do que isso, vamos voltar para o Egito. E Moisés e Arão, diz o texto, que ficaram prostrados diante disso, se sentindo totalmente impotentes, incapazes. Contaminaram a todos com um parecer negativo. A nossa língua tem o poder de encher o coração das pessoas de fé, de esperança em Deus, de fé na verdade, mas tem o poder também de gerar amargura e tristeza à nossa volta. Mas diz assim em Números 14, no capítulo seguinte: mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Sabe por quê? Porque eles não estavam conformados, eles tinham uma inconformidade santa, porque eles estavam decididos a crer e a obedecer e a ser corajosos em dar esse próximo passo. Deus também quer nos ensinar a sofrer dessa mesma inconformidade. Terceiro lugar, Josué e Calebe conquistaram também o sonho de liberdade, porque Deus sempre conserva o seu remanescente. Então, recapitulando aqui, Josué e Calebe conquistaram o sonho da liberdade porque entenderam que se tratava de vida ou morte, eles não estavam brincando, e eles precisavam acordar para isso. Em segundo lugar, porque Deus sempre, vou ler aqui, porque resolveram obedecer à ordem de Deus e ser corajosos. E em terceiro, porque Deus sempre conserva o seu remanescente. Há um povo escolhido por Deus que vai ser salvo. Sábado passado, eu pregando no Gol, teve uma pessoa que estranhou demais eu ter falado isso. Mas essa doutrina está na Bíblia de capa a capa. Quem é o remanescente de Deus? São aqueles que não vão arredar o pé. O que Jesus disse? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque aqueles que
o próprio Pai escolheu para si, não conseguem abandonar o caminho por definitivo, mas com certeza vão até o fim nessa caminhada. A nossa jornada aqui é uma jornada probatória, Deus está nos provando. E aqueles que Ele chamou para a salvação, que de fato foram salvos, não aparentemente foram salvos, esses vão ser salvos, porque vão perseverar até o fim, porque vão crer até o fim, porque vão assumir riscos dessa fé até o fim, como Josué e Caleb estavam dispostos a assumir os riscos. Esse é o remanescente de Deus. Ao longo da minha caminhada como cristão, já vi muita gente abandonar o caminho, muita gente com aparência de piedade, de religiosidade, muita gente ter um compromisso com Deus durante um período e depois chutar o balde, depois abandonar o caminho. E essa é uma questão, a gente está aqui participando do transcurso da história, as histórias sendo escritas aqui nesse retiro. E para onde está indo a nossa história? Para onde está indo a minha e a sua história? Será que tem gente que vai nadar e morrer na praia? Será que a gente pode dizer que todo mundo que está aqui é o remanescente de Deus? Ou então, quando a gente se depara com isso, a gente diz assim, olha, Jonas, talvez eu no lugar deles, com certeza estaria entre os 10 espias. Sinceramente, eu não tenho essa fé que enfrenta o mal, que põe para fora o mal, que entra na terra da promessa. Quem está levando o evangelho a sério é porque acredita na promessa e não duvida de que a conquista da terra é só uma questão de tempo. Amém? Deus sempre honra o seu remanescente, e Ele diz isso, fez isso com Josué e Caleb. Em Números capítulo 32, olha o que Deus fala. Como não me seguiram de coração, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. Irmãos, essa história é muito significativa. O próprio Deus entregou aqueles homens a uma vida errante pelo deserto, até que o último deles morresse. E só sobrevivessem quem? Os 2 que acreditaram, que não duvidaram, o remanescente de Deus, porque Deus honra o remanescente. Deus honra aqueles que diante do caos não vão capitulando, não vão amarelando, não vão abandonando o barco. Diante das lutas, de desafios que a gente vive na nossa caminhada com Deus, coisas que Deus reivindica de nós, seja pela pregação da palavra, seja pela nossa leitura devocional, e Deus fala, olha, isso daqui precisa mudar. A gente não vai abandonando o barco por causa desse confronto. Olha, você precisa enfrentar esse gigante. Olha, você precisa acabar com essa ideia de que o inimigo é mais forte do que você. Você precisa abandonar, isso sim, esse medo, essa insegurança, essa incredulidade. Isso é que pode te destruir e reduzir a sua vida. Pecado da incredulidade. E aqueles homens então foram honrados por Deus. Infelizmente, muitas vezes não é isso que temos feito. Deus está colocando hoje diante de cada um de nós um deserto em que só há vida seca e morte, e uma terra prometida, onde há leite, mel e frutas em abundância. Está colocando diante de nós um caminho largo, mas onde só existe sequidão e morte.
está colocando diante de nós um mundo e uma cultura totalmente imersa em depravação e perversão de toda a natureza. Uma geração corrompida e depravada. E dizendo, olha, é nessa geração que vocês brilham como luzeiros no mundo. No meio dessa geração, irmãos, Deus está colocando diante de nós essa realidade do mundo. E ao mesmo tempo está colocando diante de nós a promessa da vida eterna diante dele. E a experiência da libertação do poder destrutivo do pecado já no presente. De uma vida que para de ser dominada pelo pecado e começa a ser dominada pela lei do Espírito da vida, pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor está perguntando para nós, e está nos desafiando, como lá em Deuteronômio, Moisés diria diante do povo o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor está falando, olha, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte. O caminho largo, que mata sonhos e seca a vida. E o caminho estreito, que é difícil, que tem gigantes a serem enfrentados, mas que vocês têm da minha parte a garantia de que vocês vão ser vitoriosos. Amém? E é Ele que nos garante. O nosso sonho não é o nosso sonho. Esse sonho sobre o qual a gente tem falado para o Gol, para o UP, para a juventude da região oceânica, para a juventude de Niterói, do Brasil, esse não é o nosso sonho. Se a gente encarar ele como nosso sonho, a gente vai avaliar e vai dizer, pô, leite, mel, frutos, não vale a pena arriscar minha vida. Mas se a gente falar assim, esse sonho é o sonho de Deus, e o sonho de Deus vale a pena a minha vida. Eu estou disposto a entregar a minha vida, tanto para negar o meu próprio desejo pecaminoso e crucificar os meus pecados de uma vez por todas. Como também, irmãos queridos, buscar abençoar a vida daqueles que estão vivendo na presença de Deus hoje. Algumas aplicações finais aqui. Primeira aplicação: aproprie-se dos sonhos de Deus como uma questão de vida ou morte. Não se conforme em viver aquém disso. Tenha consciência de quem você é diante de Deus. Abrace os propósitos dele para você. Abrace a missão que ele te delegou. Tenha consciência de quem você é, do poder que ele te deu. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Itaipu, Niterói e até os confins da terra. Amém? Tenham consciência de quem vocês são, apropriem-se disso, porque o sonho não é de vocês, o sonho é de Deus. E Ele está desafiando a cada um de nós nesse sentido. Segunda aplicação: seja corajoso, ou você vai enxergar tudo à sua volta distorcido. Seja corajoso, porque o medo deforma a nossa visão. O medo inviabiliza que a gente enxergue as coisas com equilíbrio. A gente vai exagerar o poder do mal e o poder do equilíbrio. Eu sou assim mesmo. O poder do pecado é muito forte em mim. Não, lá em casa todo mundo é assim. Não, eu tenho temperamento forte mesmo. Não, eu sempre fui muito aguçado sexualmente, é assim mesmo. E você vai começando a acreditar em um monte de bobagens e mentiras que o inimigo da sua alma, o acusador, quer que você acredite. Seja corajoso,
para não ficar enxergando tudo distorcido por causa do medo e da insegurança e da incredulidade, como se você, de fato, não fosse alguém chamado por Deus para isso. O medo faz isso. Não podemos viver reféns dos problemas, mas temos que enfrentá-los. Você não é vítima. Nunca se esqueça disso. Às vezes eu sou um pouco repetitivo em falar isso, porque muita gente gosta de se fazer como vítima. Muita gente lida com a sua caminhada cristã com pouquíssima responsabilidade, porque se sente vitimizada pelo seu próprio pecado. Como se Jesus não tivesse morrido na cruz por essa pessoa e como se o Espírito Santo não tivesse sido derramado. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Então, não viva como vítima, seja corajoso, não seja dominado pelo medo. Terceira e última aplicação, decida fazer parte do remanescente que entrará na terra prometida. Amém? Essa é uma decisão tua. A vida e a morte foram colocados diante de você hoje. De mim e de você. E o desafio do Senhor é para que a gente abrace a vida. Senhor, quanto custa a vida? E o Senhor vai dizer, olha, quem quiser vir após mim, aqui ainda no Go Camp, se negue. Se negue. Senhor, eu já não sou mais meu, eu sou teu. Eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para o Senhor. Eu não quero mais governar minha agenda, minhas emoções, meus afetos, minhas escolhas afetivas, os propósitos e motivações da minha carreira profissional. Todas essas coisas são tuas, porque eu sou o teu servo. E eu quero viver para a tua glória. Eu quero que o Senhor venha sobre mim, porque eu sou parte desse remanescente. E para mim, tudo que mais importa é ser fiel ao Senhor. Amém? Senhor querido, queremos te pedir que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes confessamos que nos deixamos dominar pela incredulidade, pelo medo, pelas inseguranças próprias da nossa condição humana pecadora. Queremos te pedir que o Senhor nos perdoe e purifique o nosso coração disso, para que essas coisas não sufoquem os sonhos que o Senhor já disse que tem para nós, de nós sermos sal da terra, luz do mundo, para nós sermos reconstrutores das ruínas que o pecado deixou. Senhor, a gente quer cumprir a nossa missão, a gente quer tanto dar conta de uma vida santa, separada e consagrada ao Senhor aqui no mundo, como também, Senhor, a gente quer alcançar aqueles que hoje estão morrendo de sede no deserto. Gente que a gente ama e que a gente está vendo se destruir todo dia. A gente está vendo, Senhor, caminhar para o precipício, para a perdição eterna. E se tem alguém aqui, Senhor, que está nesse rumo de perdição eterna, porque ainda não conhece o Deus da promessa, o Deus que liberta dos pecados mais incuráveis. Senhor, que essa pessoa tenha um encontro poderoso e verdadeiro contigo aqui. Não acreditamos, Senhor, que as festas do retiro, que as gincanas, que o retiro em si tenha poder de transformar vidas. Acreditamos que a presença viva e poderosa do Teu Espírito no nosso meio nesses dias aqui pode tirar algumas pessoas de um rumo de destruição e de morte. Amém. Pode fazer as escamas caírem dos olhos, Senhor. Gente que tem até então andado sem temor a Deus, sem hora de si mesma, e que aqui, durante esses dias, vai se quebrantar e se render aos Teus pés. Vai se dizer, Senhor, eu quero ser esse remanescente fiel. Eu não vou abandonar o barco, porque eu tenho fé de que o Senhor pode me conduzir em triunfo até aquele dia em que eu vou viver em glória eternamente contigo, e eu não vou trocar as bênçãos dessa herança por prazeres transitórios, temporários do pecado. Faz assim, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém.